meus queridos, estamos de volta mais uma vez com o fim de meditarmos na Palavra de Deus. Eu te convido a meditar comigo no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo de número 1 ao verso de número 8. Leamos o que diz a Palavra de Deus. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Hoje falaremos sobre a dádiva do céu. O que é uma dádiva? Uma dádiva é um presente, mas muito mais do que isso. Neste momento, este presente, esta dádiva maravilhosa foi nos dado do céu. Um presente que o Pai nos enviou. E quem foi que Ele enviou? Ele enviou o seu próprio Filho. Ó que dádiva maravilhosa! Ó que grande privilégio que o Pai se digne a mandar a seres miseráveis, pecadores, condenados ao inferno, o seu Filho, para trazer assim salvação, salvação eterna, salvação perfeita, salvação completa da condenação eterna. E assim então o Pai envia o seu Filho, nós podemos assim dizer, com um propósito missionário. Qual é esse propósito? Um propósito de vir buscar e salvar a todo aquele que se havia perdido. E nós podemos então destacar as seguintes situações que nos são reveladas na oração de Jesus. Aqui Jesus orando ao Pai, nesse texto que nós lemos, no capítulo 17 do Evangelho de João, nós podemos então destacar aqui que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Então essas situações que nos são reveladas aqui, nos mostram exatamente isso. Em primeiro lugar, podemos dizer, o próprio Pai enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, para salvar, para resgatar pessoas que eram seus inimigos, pessoas que estavam distantes de Deus e que não tinham prazer em Deus. Será que você mandaria o seu filho para morrer por um dos seus inimigos? Mas veja bem que amor glorioso. O Pai mandou o seu Filho para salvar seres pecadores como nós. Como nós somos agraciados com a dádiva divina, com o presente divino mais precioso, com o bem mais precioso de todo o universo. O Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, veio a este mundo para que assim pudesse nos dar vida, vida em abundância, pudesse nos trazer a luz verdadeira que ilumina todo mundo. Diz a palavra de Deus sobre Jesus Cristo. Enquanto vivíamos em trevas, nas trevas do pecado, distanciado de Deus, sem Deus no mundo, o Pai envia o seu Filho. O Pai envia a luz para que pudéssemos assim crer nele para a vida eterna. E o Pai manda o seu Filho a seres imperfeitos e degenerados pelo pecado, corruptos como éramos antes da graça de Deus ter nos alcançado em Cristo Jesus.
E Davi, impulsionado pelo Espírito Santo, ele exclama: que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Salmo capítulo 8, versículo de número 4. Então veja só o que Davi fala, né? O que é o homem mortal, para que te lembres dele. O que é o homem, o filho do homem, para que o visites. Esta é a grande realidade. Nada somos, mas mesmo assim o Pai enviou o seu Filho. E assim nos deu valor. E assim Ele nos dá a vida em abundância. O Criador, o Senhor do Universo, dignou-se a olhar o mundo vil, um mundo pecador, um mundo que ignorava Deus. Ele dignou-se a olhar, não somente a olhar, mas também salvar através do seu Filho. Seu Filho glorioso, o seu Filho maravilhoso. Pois a palavra de Deus diz que Ele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todos esses adjetivos estão relacionados com o Filho de Deus. Em segundo lugar, nós percebemos na oração de Jesus que Ele consumou a obra que o Pai lhe deu para realizar. Em santa obediência, o Filho veio a este mundo para assim nos salvar. Ele obedeceu seu Pai em obediência profunda para nos dar a vida eterna, para fazer raiar a luz neste mundo, para que a luz brilhasse em meio às trevas. O Evangelho de Mateus denuncia dizendo: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mateus capítulo 4, versículo 16. Sim, que santo privilégio! O Filho de Deus veio a este mundo para nos resgatar, para nos livrar da maldição, da condenação eterna, do lago de fogo. E ao invés de nos dar a morte, Ele nos dá a vida, e vida em abundância. Como somos agraciados pelo Pai através do seu Filho. Oh, glórias a Deus para sempre. Jesus Cristo não foi negligente à obra que o Pai lhe deu para realizar. Também não devemos ser negligentes também com a obra que temos a realizar. E qual é a obra que nós temos a realizar? Propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Falar a toda criatura sobre esta dádiva preciosa que o Pai nos enviou, para que assim eles também possam crer, para que assim também possam reconhecer o Filho de Deus como o Senhor absoluto de suas vidas, e possa assim render-se aos seus pés como único Salvador e Senhor. Nós devemos de fato nos esmerar para fazer o Evangelho chegar em todos os lugares, para fazer Jesus Cristo ser conhecido de todos os povos, de todas as gentes, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é a salvação que o Pai nos enviou. Portanto, não devemos ser negligentes nesse trabalho de levarmos o Evangelho a todas as pessoas que pudermos, para que todos conheçam a Deus Pai como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. De formas que nós podemos assim, então, estar mostrando na palavra de Deus, como já lemos, o que Jesus fala em relação à sua obediência. Ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Assim também, igualmente o Filho ter glorificado o Pai, podemos também glorificar ao Filho, correndo por todo o mundo, propagando a mensagem celeste, falando da grande salvação, e dizer a todos que Cristo Salvador, em sua infinita graça, deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. E para quê? Para que todos aqueles que pela fé possam crer nele, tenham assim o direito à vida eterna. Sejam tirados das masmorras do pecado, sejam tirados da negrura das trevas, sejam tirados do reino de Satanás e transportados para o reino do Filho do amor de Deus.
e assim sejam perdoados e venham desta maneira os tempos do refrigério. Em terceiro lugar, Jesus Cristo manifestou o Pai aos homens. Como Salvador, Jesus Cristo não mediu esforços para fazer missões. Ele não ficou de braços cruzados, esperando o tempo passar e vendo os homens partirem para o inferno sem salvação. Mas ele de fato obedeceu e manifestou então a mensagem que o Pai lhe deu a todos os homens. De modo que isso fez com que estes próprios homens guardassem a palavra que lhes foi enviada, que lhes foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo. Devemos entender a grande responsabilidade que pesa sobre cada um de nós, salvos em Cristo. E qual é esta responsabilidade? De propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. Não podemos deitar tranquilamente a cabeça em nossos travesseiros se não propagarmos o Evangelho de Jesus. Se não propagamos, nós não temos o direito de assim fazê-lo, de dormir tranquilo em nossos travesseiros. Mas uma vez que proclamarmos as verdades de Cristo às outras pessoas, para que elas possam também crer, para que elas possam também entregar suas vidas ao Filho de Deus, para que assim reconheçam que Ele é o verdadeiro Salvador de suas vidas também, e assim elas sejam perdoadas de seus pecados, nós não podemos estar tranquilos. Precisamos de fato sim sermos incomodados pelo poder do Espírito Santo, a proclamarmos as verdades do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a proclamarmos este Evangelho glorioso, para que as pessoas possam crer, para que as pessoas possam reconhecer que o Filho de Deus é a única oportunidade de salvação, o único caminho, a única luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Cristo manifestou o nome do Pai. Ele foi fiel em sua missão, ele foi fiel em sua obra. Mas ele não limitou-se apenas a falar, mas também a agir. Já seríamos grandemente afortunados se ele apenas tivesse nos dado as palavras que o Pai nos mandou. Mas ele não fez somente isso. Ele também agiu, ele teve atitude, ele teve a ação de sair, de proclamar o reino de Deus, de chamar as pessoas para que elas pudessem assim ouvir, para que elas pudessem assim compreender as verdades de Deus. De maneiras que Cristo assim também nos dá o exemplo de submissão e fidelidade ao Pai. Assim também possamos ser submissos e humildes. Assim também possamos ser submissos e fiéis a esta obra de proclamação do Evangelho. Em quarto lugar, nós podemos dizer que Jesus Cristo propagou as palavras do Pai. Jesus não veio para propagar suas próprias palavras, mas ele mesmo diz que falou as palavras que o Pai havia lhe dado. Assim também, tomando exemplo de Jesus, nós precisamos falar as palavras de Jesus, aquilo que Jesus nos mandou falar, e não aquilo que queremos falar. O verdadeiro profeta, quando era enviado por Deus, ele não dizia aquilo que ele queria, ele não dizia suas próprias palavras, mas ele falava as palavras de Deus. Tanto que, quando ele chegava no local que era para profetizar, ele dizia, assim diz o Senhor, e não dizia, assim eu digo, mas assim diz o Senhor. De maneiras que também nós possamos, da mesma forma, sermos fiéis e propagarmos as palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A exemplo de Cristo, não devemos deixar a Bíblia fechada e em desuso, mas devemos aproveitar que temos a liberdade de proclamar o Evangelho e falar do que ali está escrito, falar das palavras de Jesus a todas as pessoas, manifestar assim a grande salvação, a dádiva gloriosa que o Pai nos concedeu. As pessoas estão sedentas de alimentação espiritual e muitas estão sendo alimentadas com ilusões, com mentiras, com devaneios, com coisas que realmente não alimentam, estão sendo alimentadas com palha, de modo que sua fome cada vez
aumenta mais. Precisamos levar o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão do céu, que de fato alimenta as pessoas. Conforme Efésios capítulo 5, versículo 14, é preciso dizer ao mundo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não estamos mais nas trevas espirituais, para não conhecermos a verdade de que todos que morrem sem Cristo padecerão a eternidade no sofrimento eterno. Não podemos deixar com que as pessoas partam sem ouvir a verdade, sem ouvir o Evangelho. Isso depende de nós, ou seja, nós somos responsáveis. Eu sou responsável, você é responsável. Somos responsáveis pela propagação do Evangelho. O que temos feito para propagar o Evangelho? Jesus Cristo foi fiel, Jesus Cristo foi obediente às palavras que o Pai lhe deu, e ele assim manifestou as palavras que o Pai lhe deu aos homens, que segundo ele, do mundo ele os deu. Ou seja, Jesus diz: eles eram teus e tu os me deste, e eu lhes dei as tuas palavras, e eles têm verdadeiramente crido que saí de ti. E eles creram. E por que eles creram? Porque Jesus foi fiel. Precisamos assim também fazer, precisamos assim também sermos fiéis, para que as pessoas possam crer no Filho de Deus, para que as pessoas possam crer na verdadeira e única salvação, para que as pessoas possam assim arrepender-se de seus pecados e entregar suas vidas para Jesus. Não desperdicemos as oportunidades, sejamos fiéis. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos ser fiéis à palavra de Deus. Em nome de Cristo, amém.